Eu sou o Bruno Barbosa e esse é o podcast Prescrevo Livros. E hoje a minha convidada é a escritora Betânia Pires Amaro. Betânia, que felicidade ter você aqui, né, no meu consultório literário, que eu brinco, que eu trago os convidados aqui para a gente analisar a literatura como se fosse um consultório médico, mas com muita leveza, né? Então, fico feliz de você ter topado o convite. Eu vou começar te apresentando, tá bom? Eu gosto muito dessa sua biografia, que faz você ser uma nordestina cosmopolita, né? Sim. Betânia Pires Amaro nasceu em Recife, Pernambuco, mas foi criada na Bahia, em Ilhéus e Salvador. Graduada em Direito pela UFBA, é mestre em Direito pela USP, escritora, advogada e ministrante de cursos e palestras. Seu primeiro livro, O Ninho, foi vencedor na categoria Contos dos prêmios Sesc, APCA e Jabuti. Eu falo que foi um strike nos prêmios, um strike completo nos prêmios nacionais. Em abril deste ano, lançou Ressalga, seu primeiro romance, também já recebido com bastante entusiasmo, né, pelos críticos e pelos leitores. Então, a gente vai falar sobre esses dois livros, falar um pouco sobre a carreira, a trajetória até agora dessa escritora tão nova, mas também já tão badalada e já causando impacto aqui na nossa literatura contemporânea. Eu queria primeiro, né, agradecer o seu convite. Eu sou ouvinte do podcast, adoro. E, enfim, parabenizar pelo trabalho lindo que você faz, Bruno. E olha, prescrever um livro para mim é sempre difícil. A gente teria que saber a queixa principal, Sim. né? Mas eu acho que pensando num livro que eu acredito que toca em muitas das nossas feridas coletivas, mazelas coletivas, históricas, eu vou com a Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Ah, Cor, que é um livro que pega, né, uma parte da história da Bahia também, uma parte da história da ilha de Taparica e de Salvador, durante ali o entorno histórico da Revolta dos Malês, e trabalha uma série de questões, inclusive urbanas, sim, né, sociais, políticas. Então eu acho que ele é sim. um bálsamo histórico, né, que esse livro tenha chegado até nós. Conversa muito com o seu, né, com o Ressalga, de Sim, uma certa maneira, também tem um pano de fundo histórico, sim, com né, com uma certeza. história de gerações e um pano de fundo histórico mais recente, no caso, né. É verdade. Eu queria saber, antes da gente entrar no Ressalga, falar um pouco do seu livro de contos, né, que ele, assim, você olha para trás agora e como é que você enxerga essa trajetória que esse livro teve, né, que ele já saiu, premiado, né, ele já foi, eh, publicado por causa de um prêmio e depois ainda você recebeu mais 2 prêmios e outras menções em listas e finalista de outros prêmios, eu acredito. Então como é que você enxerga, como foi essa trajetória do Ninho, que também Sim. te formou como escritora, né, eu acredito que foi quando você pôde dizer: "Ah, eu sou uma escritora". Olha, foi uma surpresa maravilhosa, né, eu tenho muita gratidão pelas muitas pessoas, né, que me ajudaram a trazer esse livro ao mundo, aí começando, né, por todos os jurados, que inclusive muitos dos quais eu nem conheço, né, dos júris intermediários do Prêmio Sesc, mas vou representá-los na figura do júri final, né, que foi a Giovana Madalosso e o Sérgio Rodrigues, 2 autores que eu já admirava muito e que são, assim, além de grandes autores, seres humanos muito generosos, muito abertos com quem está começando. Então eles realmente, eh, fizeram toda a diferença em termos de entusiasmo pela minha literatura, né, pelo olhar deles Sim, justamente, né, foi algo que me deu muito mais coragem para seguir nesse caminho que eu estava começando à época, né. E como eles, vários outros autores, editores, né, a Casa Record me abraçou com muito carinho, e os leitores, né, também, principalmente os leitores. Então eu tive a sorte de, participar de muitos clubes de leitura. Eu amo clube de leitura, eu participava de vários como leitora, né. Então ter a oportunidade de chegar nesses espaços como autora é um privilégio imenso, é algo que me alimenta muito, alimenta a minha alma. A literatura me deu muito, assim, eu costumo dizer que nos piores momentos a literatura esteve presente sim, mas também nos melhores momentos. A literatura tá ali sempre no meu desejo de fabulação, na minha sim. criatividade, na imaginação. É o que realmente nesse mundo, que às vezes é tão desanimador e difícil das mais diversas formas, é realmente
um presente mesmo, algo que me coloca em contato com esse arrebatamento, né, da infância, né, agora com a filha de 2 anos, eu estou recuperando um pouquinho do Sim, que é testemunhar esse deslumbre, né, estar diante de algo que nos deslumbra, que nos põe em contato com esse sublime. A literatura permite isso pra gente, mesmo adultos, né, sim, cansados, estressados com o dia a dia, a literatura nos permite sair desse, digamos, dessas angústias cotidianas sim. e nos leva para outro lugar. Então eu sou muito grata por isso, muito grata pelo caminho que o livro fez e pelos leitores que ele encontrou. E assim, você, no você quando estava preparando o livro, entendia que estava preparando uma coisa muito potente, assim, se os contos mexeram com você de uma maneira que você disse assim: "Nossa, eu acho também que as pessoas vão se identificar muito", porque as pessoas leem, né, sempre eu quando li Sim, o primeiro conto, já tem um tempo, eu fiquei muito que passado, legal. assim, foi um choque, né, daquela história super angustiante dessa mãe com essa criança que não para de chorar então também eu fiquei muito impressionado e depois você vai lendo os contos e os contos são todos Que muito legal. arrebatadores. Você acha quando estava criando, sentia também essa coisa de volta que o leitor sente, assim, ou é outro Para processo? mim, assim, né, todas essas histórias nasceram de pequenas obsessões e de angústias minhas ao longo da vida, então para mim elas tinham um grande significado, mas Hum, realmente eu não sabia como isso ia ser lido pelo leitor, tanto que quando eu estava escrevendo esse livro, né, eu terminei o livro. E ele passou por fases de reescrita, passou por leitura crítica, né, mas no momento em que, juntamente com esses leitores, amigos, né, a leitura crítica do livro que, enfim, me deram esse retorno de que: "Olha, achamos que o livro está pronto", né, eu pensei: o "Que que eu vou fazer com esse livro? sim, Que eu vou fazer com esse livro?". Eu pensei: "Vai ser muito difícil de apresentar o livro para editores", primeiro porque eu não venho, né, do meio literário, então para mim era tudo uma novidade. Eu sempre li muito, então eu conhecia os autores, mas eu não conhecia nada do mercado literário, né, então eu conhecia justamente os podcasts, os sim. programas, né, os livros, mas eu não sabia muito, assim, como Qual o funcionavam caminho as das pedras, né, engrenagens, o sim. caminho das pedras, né. E aí eu pensei: "Vou inscrever o livro no prêmio Sesc", mas já pensando: "Dificilmente vou ganhar esse prêmio". Comecei a escrever outro livro, que eu achei que poderia ser uma porta de entrada mais fácil para Tá. pra editores, por ser um romance. Que é o Ressalga. Não é o Ressalga, é Ah, um outro livro que, ficou pelo caminho, na entendi. verdade, né, eu cheguei a terminá-lo, mas eu achei que ele não chegou onde eu queria, ele precisa de mais trabalho, e quando eu estava um pouco cansada dele, eu falei: "Não, eu vou pegar um projeto que realmente eu já queria fazer há muito tempo", né, enfim, a história ali que tá em Ressalga já vem me assombrando ali há um tempo, então quando eu sentei para escrever meio que fluiu bem. Hum, Mas antes dele sim, houve justamente, né, os ossos aí de outros livros que sim, ficaram pelo caminho, mas eu pensei sabendo um pouco que eu no pouco que eu sabia, eu pensei: "Ninguém me conhece, vai ser mais fácil apresentar um romance do que um livro de contos". Então quando o livro de contos foi bem recebido, para mim foi, assim, uma alegria enorme. Primeiro porque eu sou leitora de contos e eu escrevo contos há muitos anos. Desde que eu descobri esse gênero, né, lá na escola, que, enfim, foram me apresentados através dos contos de Lídia, que era uma como eu costumo, comentar sempre, que Lídia era uma das poucas contemporâneas que eu descobri na minha vida escolar, que existia na minha vida escolar. sim. De resto, eram todos autores clássicos já mortos, Então a né, Lígia então Fagundes Telles. isso, a Ah, Lígia. sim, Então, uma vez que eu descobri a Lígia, assim, obviamente, a Clarice, sim, né, mas enfim, viva era a Lígia, né, sim. então era a única referência que eu tinha de uma autora contista contemporânea. Depois que eu descobri os contos dela, que eu me apaixonei totalmente, né, eu passei a buscar outros contistas contemporâneos, e foi aí que eu me deparei com as obras que eram publicadas através do Prêmio Sesc, Ah, porque era uma das poucas formas que eu encontrei, né, de haver uma espécie de curadoria, não existia rede social e de direito, tinha o grande Orkut, circulação, né, de grande de grande circulação, porque o Prêmio Sesc circulação. circula bastante, né, Circula. sim, Não tinha nada. Eu chegava nas livrarias, era só autor estrangeiro. sim, Só autor estrangeiro e só romance. E as crônicas do Veríssimo e as contos da Lígia. Então, sim, assim, não tinha muitas opções para quem queria, né, explorar outros gêneros além do romance. Então, o Prêmio Sesc foi uma espécie de descoberta que eu fiz nessa época, numa época que não existia Scooby,
ou não era muito comum o Goodreads, talvez já existisse. Enfim, não tinham tantos clubes de leitura onde eu morava que eu conhecesse ali em Salvador. E não havia, assim, grandes eventos com autores, nada entrou no meu radar, Sim. assim. Olha que eu frequentava a biblioteca, eu frequentava sebo, mas não era algo tão comum assim. Mesmo nas livrarias, como eu falei, eram muitos trabalhos estrangeiros. Então, uma vez que eu descobri esses contos, eu me apaixonei pelo gênero, né? E eu passei toda aí a minha juventude, a universidade, escrevendo contos. E submeti esses contos em concursos de contos específicos, né? Não de livros. Mas eles estão aqui, alguns Não, desses não, estão eles aqui. estão espalhados Tá, aí em várias antologias ao longo sim. desses anos. Então, para mim, o conto é um gênero do coração, assim, eu amo esse gênero. Na hora que a gente pega, eu peguei um último livro agora da Samantha Schweblin, O Bom Mal, Sim. que, assim, um livro de contos, quando ele te pega, é uma coisa muito forte, que fica muito com você. Então, enfim, eu sou apaixonada por esse gênero, sou até suspeita para falar. Fiquei muito feliz que o livro, tenha sido recebido também com tanto carinho pelos leitores. Eh, e espero que ajude também um pouco, enfim, o mercado de forma geral, na ideia de que há sim um público para outros gêneros literários, né. É muito difícil E saber. forma leitor também, né. Você Forma falou dos demais. contos da Lígia, mas eu também tive uma experiência com a Sim, Lígia quando estava na escola, eu li sim. Venha Ver o Pôr do Sol, a gente Aham. teve que ler na literatura, ali acho que primeiro ou segundo ano, não lembro exatamente, mas eu li e eu fiquei apaixonado É também, aí fui demais. atrás dos outros. Sim. Eu li um livro que a Rocco lançava, chamada Mistérios, que era os contos misteriosos da Lígia, né, os contos Só eu não fantásticos. vi esse, que Eram os contos legal. fantásticos, e assim, eram no eu Tá. não sei se era um livro de carreira, assim, ou se era uma Aham. antologia, né, alguma coisa assim do tipo, mas também tinha Venha Ver o Pôr do Sol, eu não vou lembrar os títulos, mas aquele do tapete, que o cara fica olhando para o tapete, mergulha lá naquela É, que paisagem. legal. Um que tinha uma tia que usava uma luva, que a gente achava que talvez ela pudesse ter matado o marido, Sim, das enfim. formigas. É, Isso, nossa, é isso. Então, lindo. esses contos todos. Natal na Barca, que eu Aham, amo Natal na também. Barca é incrível. Então, eu era apaixonado por aqueles contos e eu sinto que eu me amadureci leitor nessa época, porque eu Uhum. lia muita literatura infantil, infanto-juvenil, né, Sim, eu até também. até mais ou menos os 14 anos, aí já li uns livros um pouco mais maduros, mas ainda assim voltado para um público mais jovem. E Sim. com a Lígia, eu senti que eu cheguei, assim, numa maturidade, porque aquilo Uhum. ali para mim me deu eu sempre falo que eu sou o leitor que eu sou, porque eu li os contos da Lígia quando eu É era impressionante. adolescente, porque para mim foi um boom, assim, uma Pra explosão, mim também. um Olha que mind coisa blowing na legal. cabeça. E assim, Sim. nós somos da mesma geração, assim, eu sou um pouquinho Sim, mais velho que um você, divisor de mas eu águas, mas eu entendo com super, assim, certeza. porque foi impactante. E eu acho que os contos formam leitores, porque querendo ou não, principalmente, assim, quando a gente está pensando em sala de aula, né, você dá um Uhum. texto que o aluno consiga terminar, né, e Sim, disputar a atenção hoje em dia é é super difícil, complicado, é porque tem as verdade. outras 1 zilhão de coisas e na minha época não tinham tantos canais de televisão, não tinha tanta coisa para Uhum. me distrair ali, né, então quando eu me distraía um pouco da TV, eu estava lendo, não tinha muita É muita opção. Brincando verdade. na rua, lendo, vendo televisão também, 5 canais, sei lá, né, não era E tinha horário, né. isso, e tinha os Tinha os horários, não horários, eram não era o também dia telas, né, inteiro. televisão a gente via na Exato, na televisão e quem tinha que televisão. assistir a televisão eram os adultos, né. Sim, Então a gente não tinha o dia inteiro para ficar vendo tela, exatamente, era outra essa realidade. essa essas coisas. Então eu acho que realmente o conto, ele é um grande formador de leitores, mas ele ainda é um gênero visto meio de lado, assim, né, então eu fico pensando, assim, eu não sei se você ouviu, mas quando você foi lançar o seu romance, alguém fala se você sentiu que assim, agora sim, É né, veio verdade, isso é um muito comum romance, me você teve essa perguntar. cobrança de tipo: Sim. "Ah, quando você vai lançar um romance?" Tipo assim: "Ah, não, tá, você lançou um conto, você é ótimo, mas aí, né?" E o grande desafio do romance, você acha que tem diferença na escrita ou a história que te pediu ser um Sim. romance? Com certeza eu diria que as técnicas são bem diferentes, né, principalmente o conto ele tem uma obviamente, né, hoje a gente compreende essas técnicas, digamos, como ferramentas mesmo, não Sim, são regras estanques, né. Então, enfim, há uma multiplicidade de estruturas formais que o autor pode dar ao seu texto e chamá-lo de conto. Mas para mim, né, que trabalho com uma estrutura específica,
foi bastante diferente, sem dúvida, foi bastante diferente. Mas a história que justamente é a história que pede um pouco o formato do texto, né? Então, eh, no Ninho, eu queria trazer essas inquietações. Eram algumas inquietações com o fato de ser mulher, com o fato de viver como mulher e de observar algumas violências entre mulheres que não passavam como violências, que ficavam ali como como conselhos mesmo, como cuidado, e aquilo ia se reproduzindo sem que se olhasse muito bem para aquilo, né, e ia fazendo mal várias vezes, mas continuava sendo reproduzido, inclusive por nós mesmas, né. Em termos de julgamento de outras mulheres, né, esperar que as mulheres estivessem sempre conformadas num determinado espaço, determinada forma, aparência, né, peso, roupa, comportamento, e tudo meio que passa como um ensinamento, né, tô te ensinando a ser mulher, tô te dando uma dica, tô te dando um toque, né, mas são muitas vezes padrões violentos. Sim. E nas famílias aquilo passa quieto. Eu queria muito trazer algum desses elementos, né, isso veio muito naturalmente no formato dos meus contos, né, eu nem decidi escrever sobre isso, eu, na verdade, ia escrever um livro de contos curtos de humor, mas aí não consegui. E esses temas que já vinham me assombrando mesmo Eu sinto te dizer apareceram, que não exato. é assim. Mas vai sair um dia meu livro de contos curtos de humor, porque eu amo humor, gente, também. Em algumas revistas eu comecei já a publicar, né, esses contos mais curtos. Mas enfim, esses temas me dominaram, né, eles estavam muito presentes ali no meu imaginário e nas minhas angústias, então foi uma das formas de elaborar, né, e de compartilhar, encontrar talvez outras pessoas que quisessem pensar sobre aquilo. E já com Ressalga foi totalmente diferente, né, então eu morando em Salvador, passava muito dentre as muitas ladeiras de Salvador, que Salvador é a cidade das ladeiras, né, uma das ladeiras que liga a cidade alta à cidade baixa, chamada Ladeira da Montanha. Então, hoje uma região bem perigosa, Sim. inclusive, Aham. bastante, assim, decadente, então você passa por lá, você vê as casas meio desmoronadas, enegrecidas, tudo meio abandonado, e eu me sentia No coração da dentro cidade, no né. coração No da coração cidade, é da cidade, é. impressionante. Uma cidade fantasma, Sim, assim, uma rua sim, fantasma no meio da cidade, sim. né. E aquilo me fascinava muito, porque, né, enfim, morando na Bahia, minha família mudou para Salvador quando eu tinha 10 anos, mas eu moro na Bahia desde os 3. Então Hum, todas as minhas memórias são da Bahia, de infância e sim. juventude, né. Eu me considero baiana também. E, enfim, morando na Bahia, né, já tendo contato com a obra de muitos artistas, músicos, escritores, a história da Ladeira da Montanha era algo que perpassava diversos aspectos desse imaginário e dessa história da cidade, mas nunca se tinha escrito exatamente sobre aquilo, né, então eu sabia que era uma região que tinha tido um boom, né, uma fase de ouro ali, de boemia, bares, prostituição, muita música, e aquilo estava caminhando junto ali com a ditadura militar, com o movimento da Tropicália, né, com o movimento hippie e os avistamentos de OVNIs em Salvador. Então, assim, era uma efervescência cultural que estava muito representada nesse lugar, porque eram ali que se encontravam os políticos, intelectuais, artistas como um todo. Isso preencheu a obra de alguns artistas baianos, né, se a gente for pensar em Jorge Amado, João Ubaldo, né, como Sim. escritores, mas também na música. Eh, e aquilo, enfim, né, nunca tinha sido, narrado numa história de ficção. Sim. Eu quis trabalhar, portanto, um pouco desse período da história da Bahia e que também se relacionava de muito perto com a história do Brasil, por isso que o livro faz esse trabalho metaficcional, e ao mesmo tempo entrelaçar, essa história coletiva com a história específica dessa família e dessas mulheres, né, pra entender um pouco como essas mulheres chegavam até ali, né, como era ser mulher nessa época. É tão diferente de ser mulher hoje, né, principalmente diante de alguns dos retrocessos que Uhum. temos que enfrentar, né, como dizia a Simone de Beauvoir, que a cada crise política, a cada crise econômica, os direitos da mulher são sempre postos em xeque, né, junto com os direitos de diversos outros grupos. Então eu acho que nunca é, enfim, demais lembrar que não estivemos sempre no local onde estamos hoje, em que podemos trabalhar, em que podemos votar, em que podemos ter independência, Sim. né, em que uma mulher, pelo menos, já se cogita que uma mulher possa se vestir como ela queira, né, ainda Sim. que encontrem ainda muita resistência, mas já é algo que se debate, já é algo que, enfim, tá mais avançado, Sim. né. Então recuperar um pouco desse passado, para mim, é recuperar um pouco do que é ser mulher,
e entrelaçar a história do que é ser mulher com a história do país, porque as duas coisas caminham juntas, Juntas. principalmente em termos de uma análise mais social, mais política da questão. É maravilhoso como você faz no livro, como você traz essa mistura de sexo e política, Sim. né, o que acontece nas alcovas e como isso Uhum. reflete em grandes momentos da história brasileira. Assim, como foi a sua pesquisa para você conseguir, deixar Sim. essa ponta da história ali pra gente, saber se é verdade, se não é, né, se, tipo, aconteceu aquele fato e você dá uma romanceada ao Sim, redor dele e imaginando, de repente, alguma relação com aquelas mulheres que trabalhavam ali na zona, né. com certeza. Na medida exata em que eu escolhi trabalhar esse livro sob o aspecto da memória, né, então eu tenho uma neta que vai contar as memórias, né, da avó e da mãe, da Sim, vida da avó e da mãe, com base nesses relatos, eh, que ela ouviu ao sim, longo da vida, né. Então trabalhar com memória para mim é trabalhar justamente com a fronteira entre o que aconteceu e o que é real, e aquilo que é criado e é ficcional. sim, Então o livro inteiro, inclusive no próprio trabalho de linguagem do livro e no trabalho de construção de personagens, é um livro que caminha nessa fronteira. Muitas das coisas que estão no livro, das pessoas que estão no livro existiram, e muitas não, né. Então ele é um trabalho ficcional, mas que se ancora nessas bases históricas, né. Então, na hora que eu falo, por exemplo, de Getúlio, do Kubitschek, aí é mais fácil, o leitor consegue situar, sim, né, que foram personalidades que de fato existiram, mas existem vários outros, desde o delegado de costumes da capital, jogos e costumes, sim, eh, um cirurgião espiritual que é mencionado, existem vários personagens que de fato constaram da nossa historiografia, e que o leitor justamente, né, vai vê-los interagindo com essas personagens ficcionais criadas em Ressalga. Então, para o processo de pesquisa, foi realmente um processo amplo, que eu já vinha fazendo há algum tempo, né, se intensificou nos meses anteriores ao romance. E, embora haja muita coisa sobre a Bahia nesse período, em termos de livros de entrevistas com grandes personalidades, por exemplo, a Assembleia Legislativa da Bahia tem uma coleção de livros escritos por jornalistas, só com entrevistas, né, para meio que manter na memória coletiva essas pessoas, né, esses grandes baianos. eh, Além de muitas biografias dessas pessoas, né, artistas políticos, eh, prostitutas, no caso de biografias mais recentes, muitos livros sobre, e artigos acadêmicos sobre, a questão da ditadura militar em Salvador, então algumas particularidades da ditadura sim. militar em Salvador, pegando a questão das crises de abastecimento, do toque de recolher, dos movimentos que foram feitos à época, tudo isso a gente encontra, né, tem um arquivo também fotográfico muito grande, com relação à própria cidade de Salvador e a cidade de Cachoeira, nos anos 50, nos anos 40, 50, né, como estão aí retratados no livro, em que havia grandes enchentes, né, que realmente ali também, faziam que diante dessas fotos a gente se sentisse um pouco em lugares mágicos, né, pareciam lugares um pouco mitológicos. Aquela água dominava a cidade de tal forma que as ruas viravam canais, né, e os barcos passavam ali para resgatar esses moradores que se abrigavam na parte superior das casas. Então há muita coisa, sinto que poderia haver muitos livros sobre isso, mas especificamente sobre os cabarés e sobre o que se operava dentro dos cabarés, não há praticamente nada, praticamente nada. Então, Jorge Amado, né, na hora que eu fui fazer essa pesquisa, eu descobri que há uma única, série, pelo menos que eu tenha encontrado, de fotografias do interior desses cabarés, que foi comissionada por Jorge Amado. Hum. Há um fotógrafo chamado Flávio Dan, e à época ele tinha planejado escrever um livro sobre a ladeira da montanha, mas logo em seguida veio o AI-5 e por conta Hum. da repressão, né, que se seguiu, ele acabou desistindo desse projeto, nunca escreveu esse livro. As fotos foram feitas, né, sobreviveram, foram expostas, em galerias em Salvador, por exemplo, e é o que temos, né. E além desse, digamos assim, desse trabalho, fotográfico do Flávio Dan, pouquíssima coisa sobre esses anos. Então mesmo quando eu conversei, por exemplo, com a Associação de Prostitutas da Bahia, os relatos já eram a partir aí do final dos anos 80, nos 90, que já foi um período de grande decadência, desses bordéis que operavam lá, né. Então
pouquíssima coisa sobre esses anos 40, 50, então tive que me fiar realmente em relatos de blogs históricos, por exemplo, em que as pessoas narravam as suas experiências, conversar com pessoas que viveram naquele período em Salvador, para ir meio que reconstruindo aos poucos e entender, porque quando você vai escrever um livro sobre isso, por exemplo, você precisa saber as pessoas, como é que elas chegavam nesses cabarés, entrava, o que estava tocando, servia bebida, servia comida, qual era o tipo de bebida que servia? Como era a questão dos quartos, por exemplo, é uma ladeira, então muitas vezes os quartos ficavam embaixo e não em cima, a depender do formato do casarão, né. Então, enfim, uma série de particularidades que eu precisei realmente ouvir de quem viveu nesse período, né, um relato oral e muitas vezes, em muitos casos, de pessoas que haviam frequentado, né, aquelas que admitiam, porque Sim. muitos diziam: Eu ouvi "Não, dizer, né? eu ouvi dizer", me falavam, mas eu não ia, não ia, não frequentava. Mas enfim, sobre esse lado foi realmente difícil fazer essa reconstrução, e eu acredito que também o fato do livro, né, fazer esse trabalho ficcional me deu algumas Sim. liberdades, né, então não é um livro, não Um ficcional, um livro um histórico. romance histórico, né, É, ele não exatamente, ele tem inspirações históricas, sim, né. Então ele me deu um pouco mais de liberdade, mas eu tentei trabalhar da forma mais verossímil possível, de modo que o leitor realmente se sentisse ali dentro, sim. né, com toda aquele burburinho, com tudo aquilo que estava acontecendo, porque foi uma época muito, muito rica mesmo na história do país e do estado. É, pra mim foi como ver Salvador, assim, que eu Hum, conheço de hoje, mas entender mais ou menos também como foi que ela foi ganhando, de repente, o aspecto que eu conheço hoje, né, sim, como visitante. Então você faz um retrato, um panorama ali de Salvador do século passado, né, traz um pouco de sim, Cachoeiro, mas aí na a sim. cidade, a ação principal, né, Uhum. que desenrola mais é em Salvador. Então eu tive essa sensação de que captou uma aura que a gente quando chega lá Que meio que legal, fico percebe, sabe, feliz. assim, quase como se fosse um DNA do que Salvador é Uma hoje. Pra mim energia, isso, né, pra mim que teve muito legal. disso. E quando eu li, você falou de Jorge Amado, pra mim é um livro que dialoga muito Sim. com o que o Jorge Amado cria em torno principalmente de mulheres, mas você faz um negativo, assim, né, na verdade mesmo Sim, colocando essas mulheres com protagonismo, com voz, com sim, complexidade, né, não só aquele símbolo sexual, geralmente, que pode exatamente. estar, mas você faz uma construção dessas personagens bastante complexas, e elas são muito complexas. Uma coisa que eu queria comentar é que elas sofrem bastante violência, né, Sim. violência sexual inclusive, Uhum, mas eu sinto que desde a avó e a Graça, elas conseguem tomar para si a rédea de uma situação extremamente uhum, complicada. Então, assim, quando, tem sim. o lance com o padre lá, né, que a gente entende Uhum, que tá tendo uma moléstia, a própria Janaína meio que domina depois a situação, né. sim, Eh, mesmo sendo uma adolescente. Então, pra mim foi muito assim, falei: "Nossa, mas complexo isso aqui", porque ela sim. tá sendo molestada, mas ela entende: "Não, eu vou ficar, por cima dessa Uhum, situação". Depois a Graça faz a mesma coisa, né, assim, então ela sim, depois assim: "Ah, eu vou ser, vendida, né, pelo namorado de uma certa maneira, assim, né", sim, e ela vai lá e depois ela vira a grande prostituta do lugar e toma conta sim. daquilo tudo, cria todo um esquema tabelado, né, com Aham. preços tabelados e os serviços que O que são de fato existiu. isso, aí eu queria que você contasse, assim, Sim, a história por trás dessa personagem que é um mito de Salvador mesmo, que eu não conhecia e que eu fui sim. pesquisar, ler, né, sobre o que você já tinha falado sobre o livro e vi e falei: "Nossa, isso aqui é essa parte mais curiosa, que são os Aham. preços tabelados, é uma coisa real", que você se inspirou inclusive Sim. numa prostituta, né. Sim, né, o livro, né, as personagens são inspiradas, em muitos casos, em mulheres que existiram, né, principalmente no caso de Graça. Então, justamente, assim, no meu trabalho, de forma geral, eu sempre tento colocar o leitor diante de situações difíceis, de situações que não têm uma resposta muito clara, mesmo porque o livro ele não objetiva, responder nada, ele quer que o É, leitor ele se não é pergunte. moralizante, né, não é um livro para você tirar Exatamente. uma Eu quero que o leitor veja como muitas vezes, a realidade de determinadas mulheres é muito complexa e muito difícil de você,
trabalhar de uma forma maniqueísta, Sim. né? Então, são mulheres que sofrem violência, mas cometem outras violências, né? Muitas vezes, essas outras violências, como eu falei, elas passam um pouco despercebidas. E, inclusive, as violências que elas sofrem, nem sempre elas têm a compreensão de que aquilo é uma violência. Porque, justamente, na educação da mulher, principalmente nos anos 40, nos anos 50, né? E mesmo Aquilo é hoje em dado, né? dia, Estabelecido, é é dado algo aquela situação. estabelecido, exatamente, né? Então, é algo que se comunica muito com os dias de hoje, né? Em termos sobre como, enquanto mulher, eu tenho certeza que todas as mulheres que estão nos ouvindo, eh, se não passaram por uma situação de violência, já ouviram ou tiveram alguém da família, alguma amiga que teve um relacionamento abusivo, por exemplo, ou violento, nem que fosse emocionalmente violento, que fosse ali baseado em manipulação, traição, e que essa mulher não tenha sido estimulada a se submeter a esse tipo de padrão Sim. pela própria família ou inclusive pelas próprias amigas. É muito, muito, muito comum. Então, assim, isso não está perdido lá nos anos 40, nos anos 50, né? Lá era ainda pior. É Mas, porque é mais falado, talvez seja mais sim, difícil identificar, né, Betânia, esse tipo de violência quando a gente fala de psicológica, emocional, essa manipulação que sim, acontece porque depende muito também porque quando é uma violência física, não tem dúvida do que está sim. acontecendo, né? É verdade. Mas a Mas violência as emocional outras ainda entra. agressões ainda, elas podem ser muito sutis, e de Sim, repente você está enredado. E é o que acontece com essas mulheres, né? exatamente, elas não Essas têm a personagens se clareza. enredam porque tem aqueles homens que as seduzem e Sim, prometem outras coisas, e quando você vê, elas estão sendo violentadas, abusadas, exploradas, que eu acho sim, que é bastante isso, que isso se repete. E tem uma exatamente. quebra, você quebra, né, esse ciclo. O livro mostra, na verdade, o encerramento de um ciclo geracional que se repetiu entre a avó, a mãe e a neta, meio Sim. que depois tenta reparar isso Uhum. tudo, assim, mas ainda também bastante culpada, né. Sim, com É, certeza. Justamente para mostrar, sugerir para o leitor a dificuldade de se escapar desses, digamos, padrões familiares e dessas expectativas sobre o que a mulher deve aceitar, não deve aceitar, né? Isso vem lá de trás, vem lá de trás. Então é algo que conversa muito ainda com o que a gente vive hoje. Eh, e justamente, né, então na hora em que essas mulheres, elas são trazidas à frente das narrativas, né, então elas deixam de estar nos cantos, né, sempre que a gente vê, por exemplo, a personagem feminina em algumas obras clássicas, ela está sempre cumprindo determinadas funções, ou da esposa, ou da amante, ou da prostituta, e elas não são frequentemente em obras clássicas trabalhadas com a complexidade que elas merecem, né. Então eu quis trazer essas mulheres para frente da narrativa, para frente do leitor, como eu falei, elas foram sim, inspiradas em mulheres reais. Obviamente, como eu falei, não é um trabalho, no sentido de, biográfico. biográfico, exato, não é um trabalho biográfico, mas foi inspirado sim, em algumas prostitutas que eram, muito conhecidas na capital nesse período. A principal delas é Maria da Vovó, né, que tinha um cabaré, O nome é não era sensacional, né. exatamente exato, ela foi criada pela avó, ficou conhecida como Maria da Vovó. Não operava diretamente na ladeira da montanha, mas operava ali no centro histórico. E ficou conhecida justamente pelos frequentes embates com, né, o governo, com a polícia, com o fato também de ela conseguir reunir 60 mulheres ali nas principais noites e de ela ter estabelecido uma famosa tabela, que ela chamava de feijoada completa, né, numa época em que o serviço sexual era o tradicional, vaginal, Sim. né. Então, a partir do momento em que ela estabelece essa tabela com todo tipo de serviço, ela fez um sucesso imenso, assim, né, na noite de Salvador, e aquilo passou a ser reproduzido de certa forma e gerou, né, contribuiu para uma revolução sexual, inclusive para outras formas de prazer da mulher Uhum. também, né. Então, enfim, foi um pouco inspirado nesses aspectos, né, de mulheres que de fato existiram, por exemplo, Maria Pires, outra prostituta, que embasou um pedaço da história de graça por ter trabalhado com estudantes universitários, né, ela dava descontos para Sim. esses estudantes, o que eu achei, assim, quando eu li, meu Deus do céu, É maravilhoso onde que a gente encontra esse isso? É pedaço incrível. da história, é muito, muito É legal difícil como inventar esse tipo de coisa, gente, realmente aconteceu,
Não é fictício isso, né? Então, eu fui me alimentando realmente, né, dessas figuras históricas que realmente existiram, não estão nos livros, né, não estão em nenhum tipo de estudo, né? A gente só encontra é, algo sobre elas na voz de homens entrevistados. Sim, É exatamente esse o caso. A existência delas ficou para a posteridade, digamos, pela voz dos homens, né, que elas atendiam grandes homens, grandes personalidades, como eu falei, né? Então eram pessoas de renome na cidade, políticos, artistas, jornalistas, né? Então toda a intelectualidade baiana, né, os grandes jornalistas, os grandes escritores estavam ali, sim, né? Então foi na voz dele que sobreviveu a existência delas, mas e a voz delas, né? sim. Então foi um pedaço A do que me complexidade que motivou é a o trabalho trazer. sexual, É né, extremamente para complexo de pra mim trabalhar. ler, assim, o livro, né, e pensar que, tipo, geralmente quando a gente pensa em prostitutas, a maioria, assim, é uma coisa meio, né, sofrida, porque, é um Sim, destino sofrido, a mulher tá ali subjugada, e ela pode estar, não sim, que elas não estejam aqui também, mas também tem uma outra coisa, né, sim. tem esse controle, tem essa coisa de uma Tem uma agência, né, uma agência é, dessas tipo personagens no próprio destino, assim, entre situações que muitas vezes, no caso do livro, são situações ruins. Porque é como se fosse tirar proveito, mas essa palavra não quero que pareça leviana, mas parece que elas Sim, conseguem enxergar, nesse momento que elas estão sendo subjugadas, elas conseguem: "Não, mas aqui eu posso me aproveitar então", é né. verdade. Elas não É uma elas, espécie de de repente, não tenham, assim, né, uma visão de futuro, porque elas estão ali limitadas e tal, só que elas conseguem ainda assim, sim, tomar rédea, tomar a situação para si. Né, sim, então exato. a complexidade dessas personagens para mim foi o que mais me marcou. Que legal. E principalmente a Graça, que passa por várias eu tô chamando de Graça, não sei se eu tô chamando o nome errado, se eu assumi o último nome dela. Não, não, Porque pode ela tem chamar vários sim, nomes, ela aí agora assume vários aí ficou o nomes, né, Graça, é mas verdade. ela tem outro. Sim. Gabriela em algum momento, não? Ela Tá. nasce Na Graça, né, mas vai assumindo várias Isso. outras Eu fiquei identidades, assim, falei: né, "Nossa, mas não é Graça", que você é estava me isso olhando. mesmo. Não, não, é Graça sim. Aí daí quando ela vai, trabalhar em casa de família também, que é uma coisa que acontecia com mais Sim, frequência, mas ainda acontece, essas garotas que saem do interior e vão estudar na com capital, na casa certeza. de gente Sim, com mais dinheiro, geralmente elas são exploradas ali, um trabalho doméstico. sim, E ela também consegue, ali também consegue: "Ah não, eu também vou me dar bem aqui", ela também tinha, então, essa complexidade que eu sim, acho que é o que dá o tempero, assim, para o livro, porque a gente fica assim, né, a gente torce para que essa mulher sim. dê certo nisso, eu quero Aham, que ela se prostitui, que ela vire a maior prostituta da aham, cidade, e isso é sim. muito curioso, Que de legal. de 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 pensar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Jorge Amado, se ele foi uma influência para você como leitor, Sim, assim, ou não, assim, de repente, tipo, o que que você acha, né, da obra do Jorge Amado? Acha que é machista, como ele é acusado de ser, ou acha que ele até deu voz para essas personagens femininas, né? A gente tem sim, grandes símbolos da literatura, né, Gabriela, Tieta, sim, que até hoje perduram, e ao mesmo tempo ele é acusado de machismo, isso tudo. Como é que você enxerga a figura do Jorge sim. Amado? Enquanto, baiana, né, a obra de Jorge Amado nos é muito próxima e muito íntima, então eu leio Jorge Amado, inclusive pela escola, desde muito jovem. Eu acho que eu li praticamente tudo do Jorge Amado, para esse livro eu reli uma parte da obra dele, né, e, ao meu ver, né, sem dúvida, embora Exato seja um trabalho excepcional e eu o considere um grande autor, desse período na Bahia, sem dúvida hoje, tal como muitas obras clássicas, a gente vê sim problemas, né, no tratamento, por exemplo, de mulheres nas obras, em algumas das obras dele, não li todas, mas em várias das que eu li. Então, se a gente pega a Gabriela, por exemplo, né, então, Gabriela tá ali sempre bem-humorada, sempre disponível, né, sempre a serviço, eh, embora ela seja retratada como essa mulher feliz, né, e como essa mulher cheia de malemolência e que faz o melhor proveito de uma situação que hoje se enxerga como ruim,
enquanto mulher, hoje, né, estão cercada aí de obras, né, que buscam justamente trazer essas mulheres para o centro das suas narrativas, me parece claramente uma obra de um homem escrevendo sobre uma mulher, como ele interpretava que seria essa mulher extremamente sensual, e extremamente, digamos assim, tentadora para um homem, né? Uma mulher que talvez não se fixasse ali em homem nenhum, fosse um pouco mais volúvel, conforme as circunstâncias, embora no final ela e Nassib acabem se entendendo, mas para mim, certamente, ali é um trabalho que precisa ser contextualizado num determinado período histórico em que, juntamente com muitas outras obras do período, a mulher está sempre ali, lateralizada, a serviço. Né? Então, eu tenho um grande respeito pelos autores clássicos, muitos deles me formaram enquanto leitora, mas eu acho que isso não impede que a gente hoje questione muitas das abordagens que eram feitas, não para nenhum fim de cancelamento, que eu acho uma loucura um negócio desses, assim, loucura. Como eu falei, eu revisitei a obra de Jorge Amado para esse livro, foi da mesma forma a obra de João Baldo, porque Que justamente, é né, muito, são né, autores que também. narraram a Bahia nesse período de uma forma muito próxima, Sim. né? Então eles viveram esse período. Jorge Amado viveu no período do meu livro, né? Então, entrevistas com eles, biografia, né? A própria biografia da Josélia Aguiar, que é fenomenal sobre ele. Então é um grande autor, mas sim, a gente pode ter um grande autor e ter algumas críticas ao Claro. trabalho, né? Principalmente se tratando de autores clássicos. Até porque É, fica como um documento de uma época, né, de sim, um justamente. do do que se pensava, né, sobre a sociedade, né, E eu naquela acho época. A que gente não pode repensar apagar isso. exatamente, Não dá pra exato, gen eu tipo, não dá sou pra apagar, eu acho que a gente tem que ler, tem que se envolver e entender que aquilo ali é um pensamento de uma outra época e que sim. claro que não é pra E o se manter. leitor, ele é crítico o suficiente, eu acho que a gente não pode subestimar o leitor o Uhum. tempo inteiro, a ponto de dizer: "Não, isso daqui não é digno, o leitor não vai saber diferenciar, então ele vai achar que realmente as mulheres são assim. Não, Sim. pelo amor de Deus, o leitor não pode ser exposto a esse livro". Então, assim, Ah, pelo os amor de gatilhos. Deus. O que você acha daqueles avisos de gatilho em Eu acho livros? surreal, assim, surreal. É porque eu ainda tô me familiarizando, assim, eu não consigo acompanhar os movimentos todos aí das redes, É assim, porque parece que você vai ter que ler uma coisa, então, mas os quase livros saem assim. impresso com, tipo, gatilho. Tem alguns livros, aí Nossa, vem assim, gatilho pra, sei lá, depressão, qualquer coisa assim, né. é inacreditável, é Tem inacreditável. tem Porque, assim, a isso. literatura É quase como se fosse assim, contém cenas de, sei lá, violência sexual sim. e não sei o quê, depressão, uso de drogas, sabe. Tipo, de repente, se eu É. viesse com algum Eu acho gatilho de de fato que, assim, você com precisa dar uma noção para o leitor que tipo de história ele vai ler. Você faz isso na própria orelha do livro, na quarta capa do livro, pelo início do livro, o leitor ele já vai ter uma noção de que tipo de história ele vai estar lendo, né. Então, a ideia de que você vai, assim, categorizar, né, o que seria um gatilho, eh, me parece assustadora, assim, porque a literatura é um porque você terreno para lê que sem você se provocação, né. desafie, para que você seja submetido muitas vezes a algo provocativo, algo que vai te causar incômodo e desconforto. Logicamente, eu entendo que, por exemplo, para uma vítima de violência, muitas vezes a pessoa não quer, às vezes vai reviver o trauma, Sim, né? Eu imagino que seja isso a ideia do sim, gatilho, sim, né? sim, Mas eu acho que o leitor pode perfeitamente decidir por si, né. O livro, ele não é uma página, né, uma capa em branco, tudo em branco e o leitor entra, assim, tão às cegas, né. Então, tem uma orelha, tem uma quarta capa, né, normalmente o leitor já viu alguma coisa ali nas redes sociais, ele pode decidir sozinho, me parece, né. O trabalho literário é um trabalho que, na minha opinião, deve ser ousado, deve trabalhar realmente, assim, com o desconforto, né. Então, nos meus livros, eu entendo, né, que alguns leitores dizem que precisam respirar um pouquinho ou ir aos pouquinhos, porque são temas difíceis são. que são trabalhados aí, né, não é a literatura Primeiro chamada aí conto, de ele já é o como é que é? O leite de eu é o leite esqueci. de cacto. Leite de cacto, eu já acho ele, assim,
Muito, porque eu lembro que eu peguei pra ler, a gente se conheceu quando, Bethânia? Eu não lembro, tem um tempinho que a Tem gente um se encontrou tempinho, foi um numa pouco depois da festa, publicação do você tinha Ninho. recém-lançado, a gente Isso. estava em algum evento literário, você estava sem a sua bebê nesse dia. Eu acho que tinha É ficado com o Bruno, verdade. não foi? Não lembro. Aham, é, o A Bruno. gente conversou um pouco, aí logo depois comprei seu livro, aí eu li o primeiro conto, e eu fiz o mestrado em maternidade, né? Então eu li Legal. muita obra voltada para maternidade. Eu vi que tem aqui a Giovanna Madalosso, fez seu blurb aqui, Aham. aí também li a Giovanna, li o Teta Racional, eu acho que o Sim, Ninho Conversa de Fé é uma conversa grande inspiração, muito, referência também. né? Mas aqui, aí, quando eu li, assim, pra mim, eu não sei, me pegou muito esse primeiro conto. Que eu demorei depois aí nos outros que eu falei, será que eu tenho estrutura pra ir pros outros? Porque eu Que achei legal. aquela última cena dela amamentando sob o efeito da Sim, droga, pra mim foi, eu não sei te dizer exatamente o que foi que aconteceu comigo, mas eu acho que é isso, a literatura provoca, porque eu fiquei eu acho pensando que sim. nesse conto meses, tá? Poxa, que Eu legal. sempre que as pessoas falam, ah, né, o seu livro, o Ninho, sempre que eu via falar, eu lembrava, eu falei, aí eu falava, é maravilhoso, mas eu acho difícil, assim, Vai né? Tipo, vá preparado. preparado, Quando eu porque não li é. O Bom Mal, tem um conto de O Bom Mal, não sei se você já leu O Bom Eu não Mal, li, é eu tô com ele em casa. impressionante. Tem um conto que eu quase abandonei o livro, Você assim, sabe que eu sou porque meio me frouxo, tá? pegou. Eu leio bastante, mas eu sou meio frouxo. Olha, esse conto é sobre, assim, logo no início do conto já se estabelece qual é a premissa, né? Então, uma criança pequena sofre um acidente grave dentro de casa e é como essa família lida com isso, né? Um acidente assim, ele engole uma bateria, que à Hum, época as baterias, né, não eram sim, sim, sim. aparafusadas nos controles e tal. Então ele engole aquilo ali, coisa que leva um segundo. Nossa, e eu tenho uma filha Eu pequena imagino. e eu sei assim o quanto alguma coisa pode acontecer em segundos com a criança Você tá aqui, você pequena. deve estar pensando, né? Será que ela está. Nossa, esse livro é fenomenal. E esse conto me pegou de um jeito, assim, muito forte, muito forte. Eu fechei, assim, na hora e falei: "Não, Samantha, pelo amor de Deus, você pegou muito pesado, não consigo". Aí passei uns dias digerindo É aquilo ali impressionante, né? e, nossa, aí falei: "Não, vou voltar", felizmente, porque, assim, o trabalho é fenomenal e, no final, esses contos e essas histórias, né, que mais nos perturbam são as que ficam É, conosco. E é que nos colocam mais perto dessa humanidade realmente, né, da nossa fragilidade, né, do quanto estamos, sem controle muitas vezes do que acontece. Não é fácil perceber essa ausência de controle, né. A gente quer muito pensar que, enfim, que temos tudo ali pensado, planejado, né, para pessoas como eu, por exemplo. Então a ideia dessa ausência de controle é muito assustadora, a ideia da doença, do vício, da morte, né, então da violência, então tudo tinha que ter um aquilo que aviso nos de gatilho, né? tira exatamente, exatamente. Já Aí a pensou se gente o não livro ia da ler, né? Samantha Falar, ah, viesse não vou ler, não. gatilho, pelo Não amor vou de ler, tem Deus. criança morrendo, cachorro, tem cachorro morrendo, não Exatamente. leio. Não, deixa o leitor exato, o cachorro aí tem gente que fala: "Ai, não consigo, se algo acontece com o Você sabe que eu cachorro". falei pra Mari Carrara isso, né? Num dos livros dela, não vou dizer qual pra não dar spoiler, mas tem um cachorro que morre, né? E eu falei, Aham. nossa, agora você atingiu o ápice da crueldade, assim. Porque, né, nós Sim. já não bastava ter, sei lá, o marido, né, morrer com um cara que se joga em cima. Muitas tragédias, né, Sim. nos livros da Mari Carrara, aí ela mata um cachorro. Eu falei, agora você foi totalmente sem coração, É, né? exato, é um grande livro, maravilhoso da Mari. Tinha que Então, ter já um pensou gatilho. se a gente fosse se privar disso? Eu acho que o leitor É, decide por eu acho conta, que sim, eu acho que a gente né. é maduro o Não deixar de suficiente. subestimar o Nós leitor. que lemos Lígia na adolescência Exato. e ela também sem poupar a gente, né, porque eu Isso. li o Venha Ver o Pôr do Sol e era aquela coisa Exatamente. louca que eu adoro, né. Eu também. Toda vez que eu leio, eu acho, assim, sensacional e eu fico sentindo a mesma angústia que eu senti da primeira vez que É, eu li. Eu exatamente, é sou incrível. cachorrinho da Lígia Fagundes Telles, que bom que você também Ah, é, que eu tô me sentindo sou. agora, a gente tá Estamos não, alinhados. super. Passou rápido o tempo, né, gente? Voou mesmo. Ainda temos muito o que falar. Você vai pra Flip. Sim. Eu acho que esse episódio deve passar depois, eu ainda não decidi. Aham. Mas eu quero falar sobre a sua primeira vez na Flip como convidada oficial, né, na Sim. mesa, né? Qual a sua expectativa para esse encontro, para essa feira? O que que você, tipo, quantas vezes você já foi na Flip?
Como é que você está se preparando para isso? Sim. Nossa, eu adoro a Flip, né, eu já ia como escritora desde a publicação do Ninho, então, Foi lá, né, eh, inclusive foi lá que teve o o lançamento, lançamento, o anúncio, tudo, né? justamente, exatamente, do anúncio do livro, então, enfim, desde então, frequento como escritora, né, já conheci a Paraty, que é uma cidade linda, e fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite da Rita Palmeira, né, que fez essa programação incrível, e ainda tive a felicidade, né, de ser colocada aí para uma mesa com a Natasha Paná, que é uma autora que eu admiro demais e cujo trabalho eu penso que conversa bastante com o meu em vários aspectos. Então, enfim, a sensibilidade da Rita nesse encontro das nossas obras, para mim, foi incrível, porque a Natasha também trabalha com protagonismo feminino e com violências, né, e as próprias tratativas de cenário, tudo aquilo de tom, de atmosfera, eu acho que vão haver muitos pontos de encontro aí para a gente fazer uma mesa que seja interessante para quem está ouvindo, né, e que trabalhe um pouco, né, exatamente, dessa literatura que vem sendo feita por mulheres, e inclusive sobre questões sob o ponto de vista de mulheres, Sim, né. Então, estou muito ansiosa, muito feliz, com esse encontro, e espero ver todos vocês lá, vai ser uma alegria. vai ser ótimo. A gente vai tomar um Jorge Amado É juntos, pelo menos. verdade, Jorge Amado, sim. Betânia, eu tenho uma pergunta de uma pessoa super especial para mim, para você, que eu pedi para Ai, que fazer, legal. nesse momento que eu chamo de junta literária, né? Pensando na junta Sim. médica, agora é uma junta literária. Eu peço um socorro dos colegas que já participaram do podcast, e quem te mandou essa pergunta foi a Renata Belmonte, Ai, sua conterrânea, sua maravilhosa. Sim, contemporânea, a Renata é incrível. né? Então vou te mandar. Ela falou assim: é um textão, mas Tá eu vou bom. mandar mesmo assim. Então ela diz assim: Janaína vingou, mas ficou marcada. E assim vemos no ressalgo um sofrimento feminino e do feminino que pedem valentia e beleza da linguagem, para ser traduzida para um leigo dos mistérios da terra e da carne. Já de cara fiquei emocionada em reencontrar a mulher de roxo que vi na rua Chile, ao lado de minha falecida avó paterna, perto das Loper. Gostaria de saber se você considera que seu romance, B, assim como os meus, já se antevia em seu corpo de menina, ao longo do seu processo de socialização na Bahia. E ainda aproveito para lhe dizer que toda gente que nasce em um lugar cujo mágico habita cada esquina, mesmo marcada, sempre vinga e não consegue fugir de sua própria sina. Feliz em ser sua contemporânea e ver brilhar sua escrita. Renata Ai, que Belmonte. lindo, eu fiquei emocionada. Eu admiro demais a escrita da Renata, uma das autoras que Maravilhosa, uma mais deusa. trabalha linguagem, mais trabalha densidade de personagem hoje no Brasil, então, enfim, toda a minha admiração por ela. É uma autora baiana também, a gente se conheceu recentemente, mas se identificou demais e, enfim, já a considero uma amiga querida. Eu acho que a infância, né, a minha infância conversa muito com a minha literatura. É impressionante que, enfim, como já se diz, né, que a gente vê o mundo uma vez na infância e o resto é memória, Uhum. né. Então eu saí da Bahia já adulta, com 24, 25 anos, e para a minha literatura eu ainda retorno muito à Bahia, né. Então tanto o interior da Bahia, a minha família é do sertão baiano, eu pretendo ainda escrever um livro que se passe no sertão baiano, assim, ali em torno de Guanambi, Caetité, Brumado, né, então por ali. Tem muita coisa, muita coisa mesmo que eu queria explorar naquela região. E da mesma forma Salvador, né, então eu chego a Salvador já na década de 90, mas esse imaginário justamente em torno da mulher de roxo, por exemplo, né, que circulou na Rua Chile até o início da década de 90, se bem me lembro, meados, eh, talvez até segunda metade mesmo da década de 90. E estava presente sempre ali, né, tanto nas histórias que se contavam sobre ela, nas muitas teses, né, então, apenas para situar o ouvinte, a Mulher de Roxo, ela percorreu ali o Centro Histórico Salvador por coisa de 30 anos, de fato existiu, era uma mulher que se vestia com um hábito roxo e ficava caminhando a esmo, dando vários nomes diferentes, quando as pessoas perguntavam, passados diferentes, então há meio que uma espécie de mitologia em torno dela, né, na medida em que quem é essa mulher, de onde ela veio, havia muitas teorias. Uma dessas teorias dizia que ela tinha sido proprietária de um cabaré na ladeira da montanha, e é essa, né, essa vertente, né, que eu exploro nessa obra para linkar aqui com a história dessas mulheres que eu estou contando. Isso já vem colocado, né, para o leitor logo no início, porque justamente o leitor de fora de Salvador
eu queria muito que ele percebesse que, de fato, essa mulher existiu, né. Então ela está presente no imaginário da Bahia, né, ela circulava por lá, mesmo depois que ela faleceu, até hoje, nos carnavais, sempre tem a mulher de roxo em algum tipo de fantasia, é muito comum que a gente veja, né, e é muito comum que eu lembre, né, de Salvador em outro ritmo, em outro período, né. Salvador mudou muito ao longo desses anos, né, então, o próprio ritmo da cidade, as lojas que haviam, que não existe mais, essa mudança, né, do centro aí, que já se operou antes, obviamente, de eu nascer, mas aí já no início da década de 80 começou a se operar, meados da década de 80, para a mudança do centro ali de Salvador, enquanto núcleo realmente, né, de econômico, eh, cultural, migrou um pouco, né, então saiu ali do eixo central, foi para a região do Iguatemi Paralela, eh, principalmente com a inauguração do shopping que à época se chamava Iguatemi, hoje se chama Shopping da Bahia, muito xixixi, enfim. Trava-língua. Trava-língua, então hoje o Shopping da Bahia. Então, essas memórias da cidade em outro tempo, em outro ritmo, né, quando não havia tanto tráfego assim, né, e quando ainda tinha muito espaço, né, para essas figuras meio, eh eh enfim, quase mitológicas mesmo. Como a Mulher de Roxo tem várias, gente, tem Sim. várias mesmo, né. Eu penso que isso conversa muito com as muitas crenças que existem na Bahia. Eu criei para esse livro uma espécie de mitologia própria em torno dessas mulheres, então cada uma delas tem uma habilidade, digamos assim, um pouco Sim. extraordinária, um pouco sobrenatural, e eu quis linkar a história delas também à terra, ao fogo, né. Ela a Aos narradora elementos, né, a aos água. elementos, a água. A narradora já começa o livro falando que ela acredita que a família, né, a linha feminina está sob uma espécie de maldição pelo mau nascimento de uma avó durante uma noite em que eclodiam fogos fátuos ali da mata. A água que une essas personagens e orientou inclusive o trabalho de linguagem, que é um trabalho muito inspirado nessa enxurrada do rio, né, e em autores que realmente me carregaram ao longo da vida, como Saramago, por exemplo. E outros, né, a própria eu tenho muita influência de autoras latino-americanas, né, como a própria Samantha Schweblin, a Pilar Quintana, a Ampuero, a Fernanda Melchor, que eu espero Uhum. estar pronunciando corretamente, mas o Temporada de Furacões foi uma das grandes referências para esse livro. Então esse trabalho de linguagem que emulasse essa força, essa violência dessa água, e tudo isso meio que está presente nesse imaginário da infância, né, como eu falei, a literatura, ela permite que a gente recupere esse olhar de estranhamento para o mundo que a gente só tem na infância, né, e a gente vai perdendo E um pouco ao longo criativo da vida. também, né, a gente quando é Criativo, criança parece ser imaginativo. mais criativo do que quando a gente é adulto, Exatamente, que a gente se endurece bastante. exatamente. Betânia, a gente está terminando, aí é o momento que eu vou pedir outras indicações de livros, você já falou do Defeito de Cor. Primeiro eu quero saber, se você gostou de Ressalga, vai gostar de quê? Qual livro que você acha que dialoga com Ressalga? Ou filme, pode ser alguma outra obra de arte Certo. pra que esteja, de repente, no mesmo, mundo, né, no mesmo No universo. mesmo universo. Olha, eu vou recomendar o Temporada de Furacões, em termos de, enfim, literatura latino-americana contemporânea, focada em questões não especificamente relacionadas à mulher, mas algumas questões sociais, políticas, né, socioeconômicas, principalmente, e pelo trabalho de linguagem. Eu acho que quem gostou do Ressalga certamente vai gostar do Temporada de Furacões. E vou indicar o Piscinas Russas, da Renata Belmonte, que também faz um trabalho brilhante de linguagem. É realmente um livro, assim, denso no melhor sentido possível, de complexo, em que você mergulha nele. É, É, baita exatamente, né, livro. mergulha nessa Mergulha. piscina, e você meio que é levado É, ali, meio engolido, uma sensação que eu também espero que o leitor sinta no Ressalga, então são livros que caminham próximos, isso é verdade. Eu acho que tem essa coisa da linguagem que te encobre. sim, exato, que te leva, Isso, e assim, te te encobre, te leva, é carrega, enxurrada. te Eu gostei porque sobrepuja, seus né. parágrafos, eles são assim, né, longuíssimos e a gente Sim, vai naquela enxurrada. Eu acho que é a grande imagem realmente, quando de linguagem é pensar nessa enxurrada de palavras que que você bom, causa. fico feliz. Maravilha. Agora eu vou pedir para você indicar um livro de contos.
Eu vou indicar O Bom Mal, da Samantha Schweblin, que realmente eu li recentemente e, assim, Eu vou sair daqui, eu vou ter que ler, né, por que você fala. favor, porque, assim, quando você lê um bom livro, né, você sempre quer escrever alguma Sim. coisa. Eu já tô, enfim, eu tô com alguns textos, que eu preciso escrever, mas me deu vontade de parar tudo e falar: "Não, vou trabalhar, né, num projeto de livro de contos". Eu já tenho tanto um projeto de romance como um de livro de contos, e esse livro me lembrou o que é estar diante, né, de um soco no estômago ali, em 10, 15 páginas. No caso da Samantha, um pouquinho mais, o livro ele tem poucos contos, mas todos fortíssimos. Esse livro exato, ele me ajudou a recuperar o assombro, o arrebatamento, né, e simplesmente, assim, eu me senti diante de algo sublime realmente, né, como a boa literatura faz, ela a arte, né, elas nos leva mesmo para esse espaço do sublime e do arrebatamento. Esse livro é demais. Bruno, leia. Eu vou ler. Gente, leiam, leiam esse livro. Um livro de estreia que, assim, que você leu de uma autora estreante que a gente deve ler também. Olha, livro de estreia, deixa eu ver, eu vou citar o Mãezinha, da Isabela Cristo. É um autor incrível também, temos pouquíssimas obras falando de parto. Também já teve no podcast a Isabela, A no Isabela é primeira maravilhosa, esse temporada. livro é nossa, Vencedora do muito prêmio emocionante. Vozes, né? É o prêmio Caminhos, Caminhos, isso, Caminhos, Caminhos. que também é para inéditos, né, então ela foi publicada depois desse Tá. prêmio e que faz um trabalho muito sensível sobre parto, puerpério, né, o livro se passa numa UTI neonatal, enfim, é emocionante esse livro, é muito, muito, muito lindo. E o último livro, um livro para reler. Um livro para reler, olha, além de todos esses que eu falei, eu retorno muito à obra da Pilar Quintana, A Cachorra, Ah, que também recentemente eu reli, e já reli ele umas 3 vezes, né. Quando me perguntam, assim: "Livros que você gostaria de ter escrito", esse normalmente é um dos livros que eu falo, porque eu amo esse livro, eu acho uma obra-prima, muito, muito bom. eu vou sair Então hoje daqui com grandes indicações. exatamente, esses aí não tem erro. Betânia, muito obrigado pela participação. Essa nossa conversa voou. A gente acabou de Voou, é começar e já mesmo, acabou. Bruno, é mesmo. Leiam Ressalga, esse livro que é maravilhoso, O Ninho, né? A Betânia faz um baita trabalho, um baita cuidado de linguagem, personagens complexos, assim, são histórias que ficam grudadas na gente. Ressalga ainda tem um longo caminho, a gente vai ouvir falar bastante sobre ele ainda. Parabéns pelo lançamento, boa sorte, sucesso, tudo de bom. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês também que estão ouvindo. Foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa, eu tô lá também no Instagram, né, no @BetâniaPiresAmaro. Vou adorar ouvir as impressões de leitura de vocês. Obrigado, Beth. Ai, foi maravilhoso.